Aleluia. Boa noite. Graça e paz. Paz do Senhor. Shalom ubrachá. Paz de Deus. Se você tem outro jeito, você me ensina. Pode sentar, por favor. E paz de Cristo. Estou entrando. Paz do Senhor, não da senhora, mas... o meu nome é Maurício, que quer dizer moreno. Kundari, que quer dizer homem pequeno, não tenho nem 1,80 m. E Marques, que quer dizer que eu fui tirado do monturo e Deus me fez assentar entre os príncipes da terra. Eu fui Eu nasci na cidade de Taubaté, então abençoo a entrada da Pra Sempre em Taubaté. Taubaté só tem coisa boa. Nasceu quem? Hebe Camargo, Cid Moreira, Monteiro Lobato, a grávida de Taubaté, Parkour de Taubaté, PCC e eu. Eu sou casado já há 29 anos. Tem como pôr aquele primeiro slide? Com essa linda mulher que está do meu lado. Há 29 anos, 10 meses, 17 dias, 1 hora, 6 minutos, 22, 23, 24, 25, 26 segundos e para sempre, com a Lúcia. Aí, não discordando do meu irmão, o apóstolo Paulo, mas como eu sou mais velho e eu tenho poder nos próximos 60 minutos, porque eu aprendi uma coisa, que quem tem o microfone tem o poder. Mais poderoso que ele é o homem da mesa de som. Então, por favor, um aplauso para o irmão da mesa de som, para ele andar junto comigo em sintonia. Tá certo? Como é que é o nome? Marco? Então, Marco, você vai ser o primeiro a ser presenteado hoje. Eu vou te dar um presente. Já vou comprar o irmão da mesa de som. Só posso mandar ele boicotar, tem que pagar mais caro. Por que você está falando isso, Maurício? Porque a igreja é um lugar para a gente se divertir. Se você vai num culto e não se diverte, errou o endereço, irmão. Porque até em velório eu dou risada. A gente fez o enterro de uma irmã chamada Joana, e estava lá mãe de uma pastora nossa, pastora Miriam, e, gente, me deu uma crise de riso do lado do caixão. E aí a pastora falou: o que aconteceu, apóstolo? Eu falei: me veio uma música. E que música? Eu falei: o que a Joana foi fazer atrás da horta? E aí a pastora entrou na minha vibe, que saiu cantando: o que a Joana foi fazer atrás da horta? Foi orar. Foi porque ela era uma mulher do ciclo de oração da Assembleia de Deus. Nessa brincadeira, o neto que estava desviado, ou seja, filho da pastora Miriam, voltou para Jesus. Porque ele teve uma visão da avó orando por ele. E ele lembrou disso, começou a chorar. Eu falei: a gente rindo, o cara chorando. Ou seja, onde Jesus está é divertido. Porque a palavra de Deus diz no Salmo que Deus é o Deus da nossa grande alegria. Aquela que me gerou, a pastora Doroti, que está do meu lado direito ali, ela escreveu esse livro, inspirado por Deus através de um profeta, que no dia que meu pai faleceu, estava conosco e falou: a senhora agora pode ser fraca. A senhora foi forte a vida inteira. Minha mãe nasceu na Igreja Batista. Eu costumo dizer que ela nasceu no batistério. Minha mãe nunca bebeu, fumou, cheirou, nunca fez nada de errado. A não ser... pois é, mas amém. Minha mãe... E meu pai tinha acabado de morrer, e esse profeta falou: agora a senhora pode ser fraca. Deixa o seu filho cuidar das coisas. Porque minha mãe sempre foi guerreira. Minha mãe andava armada, mesmo sendo crente. Tá? Nunca aceitou desaforo. Ela era professora de universidade. Uma vez jogaram um negócio nas nádegas dela, ela voltou e jogou um apagador na cabeça do aluno. E aí tirou a arma e falou: próximo é na tua cara, em nome de Jesus. Ou seja, mulher empoderada, cheia do Espírito, mas não aceitava desaforo. E essa mulher gerou esse cara aqui, que por 8 anos foi traficante. Eu comecei a ser traficante no Colégio Objetivo, depois fui salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. E meu pai, ele estava montando um grupo de extermínio para matar político corrupto. Meu pai nasceu de novo num sábado, eu nasci de novo no domingo. Tá? E aí,
esse profeta falou para ela: a senhora formou 2 generais. A senhora tirou 2 caras das trevas e formou. Por mais de 20 anos minha mãe orou e gerou isso, do meu pai se tornar quem ele se tornou, o fundador do nosso ministério. Ele foi expulso da igreja católica depois de 6 meses, infernizando a vida do padre, porque meu pai nasceu de novo e por 6 meses ele leu a Bíblia. Durante 6 meses ele leu 4 vezes orando em línguas, porque ele foi salvo e já cheio do Espírito Santo. E ele falou: não vou deixar de ser católico. E toda a missa ele levantava a mão e interrompia o padre e falava: onde é que está na Bíblia? Fim da missa, sacristia. Só que minha mãe batista, meu pai católico, ou seja, eu era bipolar. Não, eu era, sei lá. O que aconteceu? Depois de 6 meses o padre virou para ele: o senhor vai ser um bom pastor. Ele falou: eu não entendi, padre. Não, eu estou convidando o senhor a se retirar da nossa paróquia. Ele falou: mas por quê? O senhor está atrapalhando. Ele falou: mas como assim? Toda hora você pergunta da Bíblia. Ele falou: mas aqui não é uma igreja cristã, eu quero saber da Bíblia. Aí o padre falou: não, o senhor vai ser pastor, vai embora. Ele falou: padre, então desculpa, eu vou embora, o senhor está me expulsando, mas eu vou falar uma coisa para o senhor: eu acho que o senhor nunca leu a Bíblia. Porque na Bíblia existem 5 naturezas, diga 5 naturezas. A gente chama de ministério, mas é natureza. Aí o padre ficou olhando para aquela cara de católico, igual você está olhando para mim com essa cara de evangélico, e assim, dizendo oi. E ele virou e falou o seguinte: padre, eu li a Bíblia já 4 vezes, e eu descobri que existem 5 naturezas de Jesus que ele distribuiu no corpo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou professores. Ele falou: eu nunca vou ser pastor, porque eu detesto ouvir problema dos outros. O cara vem com a íngua do sovaco da sogra, eu falo: vai morrer. Mas se a pessoa for igual ao senhor, eu amo. Ele: como assim? Ignorante. Então, se eu quiser, eu dou aula de Bíblia, porque o senhor não entende nada de Bíblia, mas eu vou ser professor. E assim ele começou a escrever há quase 40 anos atrás, que mulheres podiam ser pastoras, apóstolas, profetisas, mestres, evangelistas, que os homens receberam o governo da igreja sim, e não tem só pastor. Assim ele começou a estabelecer festas, princípios, danças, e a gente foi chamado de tudo naquela cidade de São José dos Campos. De matador de criança, de comedor de bode, porque a gente era assim, normal. E aí mamãe agora finalmente lançou esse livro chamado Como Formar Generais. Se você tem marido, filho, filha, você tem esposa que está precisando de mudança de vida, lê esse livro, é um investimento na sua vida. Para quê? Para você também formar generais. Eu era traficante, minha irmã adotiva ia orar com a minha avó na casa de uma assembleiana, e a assembleiana pegava minhas roupas. Quem já viu esse negócio de levar roupa para orar? Aí a mulher falava: ele vai ser um general. E a minha irmã falava: só se for do crime. Aí minha avó: cala essa boca de caçapa, já basta o Satanás. E você? E a mulher orava. Beleza, fui salvo. 7 dias depois, cheio do Espírito Santo. 12 dias depois, me entreguei para missões. 3 meses depois, estava pregando com a Jocum, lá na Praia Grande. 9 meses depois, eu era missionário em Portugal. Por que você está falando isso, Maurício? Porque esse é o tempo de avançar e acelerar. E eu sei que eu estou na casa certa, no lugar certo. Espero hoje ser um garçom que sirva você, porque pregador não é nada além de garçom. Eu espero acertar o seu prato e trazer ele na medida que você precisa. Também espero ser como uma mini saia, curto bastante para ser interessante, mas longo o suficiente para cobrir o assunto. Que o Espírito Santo te ajude, que você seja empoderado, divertido, e entregue o seu coração mais e mais para o Senhor. Porque se eu estou na casa do meu Pai e o Espírito do meu Pai está aqui, na casa do Senhor, a liberdade, onde está o Espírito Santo. Tem alguma mulher aqui que o marido fica em casa tomando a gelada enquanto ela vai para o culto, levar oferta para o pastor? Ih, parece que eu prestei. O senhor está assistindo televisão? Como é seu nome, irmã? Então está aqui. No final do livro tem um QR Code. Como é seu nome? Hilda. No final do livro tem um QR Code com, acho que umas 6 ou 7 orações que eu faço junto com a mamãe. Inclusive a oração que eu fiz, que meus tios fizeram no dia que eu fui salvo. E a gente vai fazer daqui a pouco.
Tá bom? Presente na sua vida, você é um terreno fértil, frutifica e um dia você vai apresentar o seu general. Amém? Quem aqui já teve sonho? Não é sonho acordado, é dormindo mesmo. Quem sonha? Os que não levantaram a mão. Não, é que na verdade, você acha que não sonha. O problema é que tudo que você não entende, o seu cérebro apaga. Tá? Minha avó era batista tradicional, mas ela era muito louca, porque ela interpretava sonho, tinha sonho, usava pano de saco, andava descalça, ela era fora da curva. Tá? E eu cresci numa casa assim, vendo a interpretação de sonhos. E por muito tempo, desde criança, Deus me mostrava as coisas que iam acontecer. E desde criança, Deus me deu experiências sobrenaturais. Eu só não entendia que era Deus. Posso profetizar? Sabe aquele cara mais doido da sua família? Quem tem algum doido na sua família que ainda não é salvo? Levanta a sua mão. Esse cara talvez seja o mais acertado de todos. Porque Deus fala com os malucos. Eu não sei quem é mais maluco, quem convida ou quem aceita. Mas, por misericórdia, Abel foi sacrificado por Caim hoje. Você se incriminou. E só os que entendem sabem o que eu estou dizendo. A piada veio pronta para mim. Mas daqui a pouco ele tem o poder de novo, eu estou lascado. Por que você está falando isso, Maurício? Porque Deus falava comigo de muitas maneiras. E mesmo o traficante, eu pregava o evangelho. E mesmo traficante, por 5 anos eu tocava na igreja. E todo domingo eu estava na escola dominical de manhã, traficante. Eu estava no culto da igreja metodista em Pindamonhangaba, traficante. Eu não perdi um culto. Eu podia ter passado a noite inteira na balada, saía 6 horas da manhã arrebentado, chegava em casa, tomava um banho, tomava café. 9 horas da manhã eu estava afinando o meu contrabaixo para tocar na igreja metodista em Pindamonhangaba. Por que você está falando isso, Maurício? Porque Deus é especialista em buscar as piores tranqueiras, que na verdade são tesouros, que estão no meio da lama. Eu queria profetizar sobre você mais. E uma das coisas que eu tinha medo, eu estou fazendo essa breve introdução para você entender o que eu vou fazer depois, tá? Eu tinha alguns medos. Eu tinha medo de ter AIDS, eu tinha medo de ser estéril, por vários motivos. Dentre eles, que a maioria dos meus amigos que morreram de AIDS, eles tiveram relações com as mesmas mulheres que eu tive. E de tanto usar droga, eu achava que eu não poderia ter filho. Então, um dos meus maiores medos era da paternidade, medo de ser pai. E as profecias que vinham para mim, depois que eu me converti, todas eram: você vai às nações. Eu já pisei em 50 nações, já preguei na maioria delas, já plantei igreja em vários lugares, mas tudo isso é para a glória de Deus. Eu nasci em Taubaté. O time da minha cidade é o burro da central. Então eu sou o jumento de Cristo. Ele montado em mim é uma maravilha. Porque a galera fala que profético é águia. Não, águia é libertador. Êxodo capítulo 19 diz: com asas de águia eu tirei o meu povo do Egito. O pessoal do profético não é águia, não, isso é libertador. Profético é jumento. A tribo profética de Israel era Issacar. E o símbolo de Issacar é um jumento. Vira para o seu vizinho e fala assim: quer profetizar? Não dá coice em mim, irmão. Não dá coice. Só deixa Jesus fazer a parada. E por que você está falando isso, Maurício? Porque quando você começa a entender a sua identidade, você aceita o Senhor dominar você. Porque ou você domina ou você é dominado. Mas você não tem domínio próprio. Quem aqui já quebrou uma dieta? Ou seja, você não tem nem domínio próprio e quer dominar os outros. Vai ser dominado pelo Espírito Santo. Eu gostaria de, antes de orar por nós, e antes de ministrar a palavra, já mostrando para você que eu sou gente, meu título ou minha natureza não me faz melhor que você. Como eu já disse, eu sou o garçom e tenho o privilégio de estar nessa casa e servir você. Mas eu queria que você, antes de tudo, lembrasse: isso aqui é um aniversário.
Ali está o meu filho Benjamin, amanhã é o último aniversário dele, solteiro. Amanhã ele faz 22 anos e o ano que vem ele casa, se Deus quiser. A noiva dele, quando ele conheceu, eles se conheceram sei lá onde. Foi numa escola, numa balada, fazendo tudo errado. É filho de pastor, finge bem. Só que o pai foi traficante, então o que ele veio eu já tinha voltado. E eu olhava e falava, Deus, o Senhor não me deu filho à toa. E lembra que eu disse que eu tinha medo de não ter filho? E quando eu casei, eu falei para minha esposa, vamos ficar 2 anos de lua de mel? Porque eu não conhecia a minha esposa. Eu era noivo de uma moça na igreja metodista em Pindamonhangaba. Ela terminou o noivado comigo no dia 30 de junho. No dia 20 de julho, eu pedi a Lúcia em casamento. 4 meses, 12 dias e 8 horas depois a gente casou. Eu vi a Lúcia menos de 30 dias. Eu sabia de quem ela era filha, porque ela era filha de uma grande amiga minha, irmã Noemi. Então eu sempre zoei com a minha sogra. Eu não posso mais porque ela morreu. Mas eu aprendi que 2 coisas matam de repente: vento pelas costas e sogra quando vem de frente. Que quando Deus não é ouvido, ele usa o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo não é ouvido, Deus usa a esposa. Quando você não ouve a esposa, Deus usa Satanás. Quando o Satanás não é ouvido, Deus usa a sogra. Mas, amém, sabedoria de Taubaté. Por que você está falando isso? Porque minha sogra foi uma das melhores amigas da minha vida. E minha sogra, já que o pastor falou como ele foi ordenado pastor, minha sogra vivia dizendo para mim, você vai ser pastor. Eu falava, praga nenhuma chegar na minha tenda. Porque ser pastor é ruim, gente. Eu queria ser político, empresário, mas pastor não. Até que minha sogra conseguiu naquela oração forte. 2 anos se passaram de lua de mel. E aí eu falei, Lúcia, vamos ficar mais 3? Tá bom esse negócio de lua de mel. Ficamos 5. 7 anos se passaram de lua de mel. Aí a Lúcia chegou um dia para mim e falou, você vai fazer exame. E eu estava dentro da piscina no nosso prédio. Eu afundei na piscina assim, para dizer, ela me descobriu. Porque ela falou, já fiz todos os exames, faz mais de 1 ano que eu não tomo pílula, por que eu não engravido? Eu falei, me achou aqui. E o que aconteceu? Eu pedi para ela, falei, me dá um tempo. Deixa eu fazer um jejum de silêncio. E, gente, como o apóstolo Paulo e eu, a gente pode ficar sem comer, a gente pode orar, mas tira a gente de falar. Vocês entenderam? Eu fiquei 7 dias, apóstolo, mudo. Mas para eu ficar mudo, eu expulsei minha mulher de casa. Aí eu fiquei sozinho. Aí todo dia minha mulher tinha ido para uma conferência da apóstola Valnice, e era aquela época que ela ficou careca. Os antigos sabem o que eu estou falando, os novos favoritos, entra no Google, põe apóstola Valnice Milhões. É a mulher que cada dia fica mais bonita, porque ela era feia, que era uma desgrama, gente. Parecia uma vassoura piaçaba, com o cabelo Maria Creuza e com uma roupa que parecia capa de bujão. É verdade ou não é? Quem já viu o apóstolo Valnice no passado e hoje? Aí usa blazer, está com a cara bonita, está legal. Eu falei, glória a Deus, já falei isso na cara dela. Está quase, eu acho que vai fazer 80, ela era mais nova que a Neuza. Inclusive, você nasceu no mesmo dia que a Neuza Itioca, 13 de abril. Só nasce gente boa. Eu tenho uns 4 pessoas que eu conheço que nasceram no dia 13 de abril. Mas isso fica para outro dia. O que Deus começou a mostrar para mim nesses 7 dias? Uma coisa que eu não conhecia. Eu já era apóstolo, já era pastor, já tinha sido ungido profeta de nações. Eu só não tinha sido ungido diácono. Tá? Tinha sido ungido tudo, untado, todo lugar, beleza. E o que faltava para mim? Eu falei para Deus, Deus, eu conheço Jesus como meu Salvador. Eu conheço o Espírito Santo como meu melhor amigo, mas eu não te conheço como meu Pai. Eu prego sobre o Pai, eu falo do Pai, eu oro ao Pai, mas eu não tenho intimidade com o Senhor, eu não te conheço. Por isso eu tinha medo. Por vários traumas de infância. Meu pai nunca foi abusivo em termos físicos, meu pai nunca tocou em mim, mas meu pai era militar e tinha uma série de coisas. E meu pai morreu, meu melhor amigo. Porque nós dois nos convertemos com uma diferença muito pequena, 24 horas.
E ali nesse processo Deus amansou os jumentos. E meu pai eu podia chamar de burro com toda excelência porque ele era português. E todos aqui sabem porque português é burro. Não é porque falta inteligência, é porque é teimoso igual um jumento. Né? Todo homem tem um pouco de português. As irmãs digam amém. Todo homem é teimoso. A mulher está dizendo, vai para cá, o cara vai para lá, dá tudo errado. Mas amém. Isso fica também para uma conferência de mulheres, que eu vou convidar a apóstola para falar com a apóstola Lúcia. Aí as duas falam mal da gente, a gente serve. Né? A gente serve cafezinho, água saborizada. Mas resumindo, 7 dias de jejum, minha esposa todo dia jogava uma fita de videocassete, para você entender como é antigo isso. E nessa fita de videocassete estava lá a apóstola Valnice. Como ela estava careca, ela estava usando peruca. E numa das noites, eu me lembro, eu não podia falar, estava de voto de silêncio, estava de peruca e um chapéuzinho, e ela pulando, gente, parecia o Bozó. E eu não podia falar, eu ria. No último dia, faltavam uns 40 minutos, 1 hora para entregar o jejum, Deus não falou nada comigo. Gente, jejum é a coisa mais horrível do planeta, porque você acha que você vai jejuar e ficar empoderado, não, você não sente mais nada. Porque a primeira coisa que Deus faz é tirar a tua força física, depois de alma, e você fica dando tela azul. E eu falando, cara, eu vou chorar, não sentia mais nada. Por quê? Não é na alma, diga é no espírito. Faltava quase 1 hora, eu só ouvi uma voz dizendo, eu estava deitado no sofá, e nesse sofá aqui minha avó tinha orado por mim por anos, para eu ser salvo. E eu fiz questão de... A única herança que eu peguei da minha avó, eu falei, eu quero esse sofá. Porque eu fui gerado nesse sofá. Na primeira vez que eu vi Jesus, minha avó estava orando no sofá, e Jesus entrou no meu quarto, eu estava fumando maconha. Jesus não tem problema de entrar no quarto do maconheiro. Jesus não tem problema de entrar na balada. A gente que é religioso que tem problema. Mas eu saí correndo do meu quarto, e minha avó orando, e a oração era, Jesus visita meu neto. Eu falei, vó, já visitou, estou morrendo de medo, amanhã eu vou para a igreja. Eu fui para a igreja com medo de Jesus. Eu não fui para a igreja porque eu achei legal. Eu falei, esse cara vai me matar. Porque eu vi um ser com olho de fogo, espada na boca, latão reluzente, cinturão. Eu falei, mano, é doido. E minha avó, Jesus visita, foi lá. Eu fiquei careta na hora. Por isso que eu fiquei 5 anos na igreja. Maconheiro, cheirador, traficante. Mas eu tinha medo. Eu falei, Jesus vai me matar. Todo mundo aqui é pecador, então eu também sou. Mas pelo menos eu estou aqui pagando minha oferenda. Todo domingo eu dava dízimo, fazia todas as coisas. Deus me prosperava como traficante. Logo assim, já ampliei 50 pontos de venda. Aí eu dízimo, é oferta. Todo feliz. Mas não conhecia Deus como Pai. Um vazio dentro de mim. Fui ungido pastor, não conhecia Deus como Pai. Até que o Pai veio, nos últimos minutos do meu jejum de 7 dias. Fez assim, psiu. E eu olhei para cá, não tinha ninguém em casa. Eu falei, estou ouvindo voz, mano. Agora fiquei doido. Eu acho que eu estou variando por causa de comida. E tinha um tapete de carneiro no chão. Meu pai nunca me pegou no colo, de ficar comigo no colo, porque ele tinha uma crendice. Meu pai, se estivesse vivo hoje, teria 100 anos. Tá? Meu pai dizia o seguinte, se pegar no colo, o menino vira... Está online, não pode falar. Mas todo mundo entendeu. Né? Vira a fase. E eu ouvi o Senhor dizendo, vem cá, vem brincar comigo, eu vou te pegar no colo. E eu pulei naquele tapete, e fiquei mais de 1 hora, acabou a hora do jejum, minha mulher queria entrar em casa, eu deixei tudo trancado. E eu comecei a gritar, pular. Saímos dali, contei a experiência para minha esposa apenas. Fomos fazer uma conferência chamada Adorando em Unidade, era uma das primeiras que nós fizemos. Estava o pessoal do Asa de Adoração, estava um cara do Recife e um americano. E a gente fazendo essa conferência, um evangelista amigo meu pega a Lúcia no braço, me pega no outro braço e fala assim, vai fazer o exame porque ela está grávida. Eu dei risada. Na outra semana eu fui para Belo Horizonte visitar amigos, David Quinlan, Dan Duque. E na última visita da noite, estava na casa do Nelson Tristão, do Asa de Adoração. Eu falei, mano,
vamos passar na farmácia que a Lúcia não está passando bem. Eu fui lá e comprei um exame de gravidez. Deu positivo. Mas eu, incrédulo de maré, desci. Falei, não, esse exame brasileiro não funciona. No dia seguinte, fui lá e comprei um americano. Falei, americano é melhor. Paguei 3 vezes mais, caro pra caramba. Deu positivo. Falei, não, tá ruim, esses gringos não sabem nada. Olha para o seu vizinho e diga, Tomé. Fizemos exame de sangue, eu não acreditava. Aí eu contei para o meu pai, para minha mãe, a Lúcia está grávida. Meu pai pegou e apontou para o tapete igualzinho que ele tinha na casa dele. Falou, eu vou rolar no chão com esse menino e tudo que eu não fiz com você, eu vou fazer com ele. Quem disse que era menino? Deus já tinha dito que ia me dar um homem chamado Benjamim. Lembra que as profecias sobre mim eram todas dizendo que eu ia para as nações? Sabe quais eram as profecias para a Lúcia? Você vai ter filho. Gente, um dia a Lúcia me pegou lá na igreja do Jabes, negócio de pastor, 2.000 pastores. Uma mulher olhou para mim, eis que tu irás às nações, tu és general. Eu falei, canta lá, vai. E para a Lúcia falou, você vai ter um filho. Gente, Satanás baixou nela. E aí ela veio para cima de mim e falou, fique você com o filho. Porque o idiota, o imbecil, falava para a esposa o seguinte, se você quiser ter filho, tenha, porque eu vou para as nações. Então, na cabeça dela, ter filho era uma sentença. Por que você está falando isso? Porque o Senhor quer te curar hoje da ausência da paternidade. E você, homem, pode se tornar o pai que você sempre sonhou ter. E nunca teve. Porque eu tive o privilégio de ver a minha cura, a cura do meu pai, para o meu filho estar se tornando o que ele está se tornando. E igual o seu, outro jumento, não quer ser pastor. Beleza, começou a namorar uma ímpia. Aí eu fiz entrevista. O que você viu nela? Ele falou, é minha melhor amiga. Eu gosto de conversar. Eu falei, legal, isso aí vai durar. E eu falei, o que você viu nele? Ela começou a chorar. Ela falou, eu não sei. Eu falei, ih, deu ruim. Ela falou, espera, deixa eu falar, que eu estou emocionada. Meu pai nunca conversou assim comigo. Eu falei, tá bom, e daí? O que você viu? Ela falou, eu vi um cara amoroso, que ama as pessoas. É comum. Como é que vocês falam mesmo? Pastor. Fala mais. Dá um exemplo. Ela falou, outro dia a gente estava no aniversário, uma amiga nossa estava mal, porque morreu alguém da família, e ela saiu e foi chorar no meio da chuva, e ele falou, você ficaria chateada de eu ir lá orar por ela e dar um abraço nela? Olhe para o seu vizinho e diga, quem faz isso? A minha avó que morreu? Não, um pastor. Ou seja, ela se apaixonou pelo pastor. E a anta, o jumento, diz que não vai ser pastor. Por isso Deus tem um negócio na igreja chamado quebra-antamento. Não é a minha vontade, mas é a dele. E eu queria fazer uma oração com você agora. Pode ser? Porque a gente pode ter nascido católico, evangélico, mas o que importa é que dia que você nasceu de novo. Hoje é aniversário. Dá para pôr o próximo, que essas caras aí já assustou o povo. Aniversário é mais do que uma data, é um altar de gratidão. O apóstolo veio aqui e falou sobre Abel e Caim. A piada já foi, agora é sério. O texto que ele acabou de ler diz que Deus primeiro aceitou a pessoa e depois a oferta. O texto não está escrito, e Deus aceitou a oferta de Abel. Deus aceitou Abel e a sua oferta. Antes de existir o seu Pix, o seu dinheiro, existe você. E Deus está mais interessado em você do que qualquer outra coisa. Eu queria te convidar a pôr a mão no seu coração, a fechar os seus olhos. Não importa o pecado que você tenha cometido, Deus continua te amando. Não importa o absurdo que você tenha feito, Deus continua te amando. Fala assim, Deus, eu já ouvi falar do Senhor de um monte de jeito.
E hoje o Senhor trouxe meu irmão, esse maluco. Não entendi nada até agora, mas uma coisa eu entendi. O Senhor quer filhos, e hoje é aniversário. E ninguém vem no aniversário sem presente. E é aniversário seu, Senhor, de 19 anos, transformando vidas, como o pastor Jefferson falou. Eu te dou meu coração. Eu acredito que o Senhor virou gente, entrou no ventre daquela virgem, santa e agraciada, cresceu, viveu sem pecado, morreu naquela cruz para pagar os meus pecados, ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai, intercedendo por mim. E o Senhor já enviou o Espírito Santo. Deus, eu quero te conhecer como meu Pai. Jesus, eu quero te conhecer como meu noivo. Espírito Santo, vem me ajudar. Eu te dou meu coração, ó Trindade Santa, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, por favor, se você fez essa oração pela primeira vez, ou você está se reconciliando com o Senhor e você estava afastado dos caminhos do Senhor, ainda de olhos fechados, não seja curioso, levante a sua mão bem alto, como um presente para Deus. A palavra de Deus diz que Deus recebe você e a sua oferta. Olha para dentro do teu coração, você está precisando disso, de mais uma experiência. Fique com a mão levantada só um instante, como um presente. Jesus ficou 6 horas com os braços abertos por você. Você que está com a mão levantada, alguém vai chegar perto de você para orar por você. Esse é o teu presente para Deus. Esse é o teu presente, é o maior presente que você pode dar para o Senhor hoje, é o teu coração e a tua vida. Eu gostaria que os ministros, obreiros dessa casa chegassem perto dessas pessoas com a mão levantada. Eu queria que você que está aí com a mão no coração ainda não levantou a mão, você começasse a aplaudir a Jesus por essas vidas que estão com a mão levantada. Posso? Eu estou em casa? Estou em casa? Então, posso convidar esse pessoal para ir para alguma sala com esse povo aí para orar? Gente, eu prometo que eu enrolo eles 10 minutos até você voltar, mas eles vão levar vocês para uma sala para orar por vocês. Por favor, vai lá e na volta a gente continua. Pode ser? Aplaude a Jesus mais forte por essa vida, segue essa galera. Diga, esse altar está em chamas. E ele não começou agora. Ele começou antes da fundação do mundo. E um dia Deus olhou para essa cidade e falou, eu preciso edificar um altar nessa cidade. Eu queria que você entendesse por que a gente celebra aniversário, por que a gente conta dia. Por uma coisa muito simples. Nós precisamos de marcas e passagens. E mudança. Se você tivesse o mesmo tamanho que você tinha quando você nasceu, estava ruim demais. Se você não tivesse mudado de escola e crescido e tentado sentar do tamanho que você está na cadeira que você ia para a escola, você ia quebrar a cadeira. Sim ou não? Você está avançando em dias, você está crescendo. E para Deus, quando Moisés vira e fala no Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos coração sábio. Deus está dizendo o quê? Nada. Mas Deus diz tudo. Ele fala, uau, até que enfim alguém pediu. Para ter sabedoria para contar os dias. Sabe o que quer dizer? Não perder mais tempo. Porque tempo é uma coisa que você não pode perder. Não tem como você hoje voltar a ter 15 anos de idade, se você tem mais de 15 anos de idade. Mas a palavra de Deus garante que Ele restitui o tempo que você perdeu.
restituí-vos-ei os anos que foram perdidos e roubados. Quantos anos essa igreja está fazendo? Que dia é hoje? Agora vamos brincar com o número? Pode brincar um pouquinho? Espera aí, antes disso, você quer saber mais sobre esse negócio de paternidade? O segredo dos heróis. No meu processo de cura, eu estava comendo sucrilho. Alguém já comeu esse negócio? E tinha um sucrilho que despertava o tigre em você. Eu conto essa história aqui. Nesse sucrilho estava escrito a história de um cara chamado Tiger Woods. Alguém já ouviu falar desse cara? E ali me despertou uma série de coisas, que me levou a esse encontro com Deus como meu pai, e me levou a toda uma transformação, e poder me tornar não só pai do Benjamin, mas pai de homens e mulheres que estão nas nações hoje. Eu tenho filhos espirituais no Japão, Abu Dhabi, Europa, Estados Unidos, América Latina, porque eu aprendi uma coisa: eu posso ser herói para alguém. Nesse livro aqui eu começo a mostrar para você algumas coisas dos heróis, mas o principal segredo dos heróis está aqui no livro. Eu queria dar para você, herói Paulo. Fiz o lançamento em Cruzeiro. Quem acredita que Deus gosta de números? Tanto que tem um livro na Bíblia chamado Números. Deus manda contar as bênçãos. Quem é do tempo que cantava o hino? Conta as bênçãos, quantas são? Recebidas de uma a uma. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Se você não contar, você não tem como saber se avançou. Sim ou não? Agora viaja comigo. Hoje é dia? Tá. De que mês? Outubro. Tá, beleza. Mas que ano que a gente está? Agora pega 2025 e soma 2, mais 0, mais 2, mais 5, 9. O mês é 10 mais 19. Gente, eu amo o meu trabalho. É fácil ser pregador, é só surfar na onda do Espírito. Como é que escreve 19 em algarismo romano? Bota lá o slide novo que eu te mandei. E eu quero, inclusive, pedir perdão para o irmão, que ele disse que era retangular, quadrado, sei lá o que era. Amém. Pronto. Como é que escreve 19 em algarismo romano? Não, ish. Ish. Alguém sabe o que quer dizer ish em hebraico? É aquele ser, só as irmãs prestando atenção, depois vocês explicam para os homens, que o homem é meio demorado para entender. Vamos lá, é aquele ser que quando faz um negócio você fala ish. Diga homem. Em hebraico, quando diz que Deus fez homem e mulher, ele fez ish e isha. Homem é ish. Sabe o que significa para sempre? Família para sempre. Vocês deixaram de ser menino, agora vocês são maduros. Antes você brincava como menino, agora Deus não vai ter mais brincadeira com você. Deus vai te dar armas de gente grande, ferramentas de gente grande, responsabilidade de gente grande e bênção de gente grande. Vocês estão avançando. Eu e você precisamos começar a entender algumas coisas que Deus faz e fala. Quer entender mais sobre número? Esse é o meu livro de cabeceira do meu amigo Danduque. Nomes e números bíblicos. Apóstola, por favor. É seu de presente. Eu não gosto de ir nos lugares e não dar presente. Entendeu? Vai comigo para o bolo. Já estamos chegando no fim. Vai para o bolo. Olha para o seu vizinho e diga: é aniversário. Tem uma galera que já deu presente, que é o coração. Tem uma galera que já deu oferta. E aqui o aplauso para a galera que está chegando. Cadê o jabá? Você faz sem açúcar? Bolo? Então não posso, é droga para mim. Para os outros pode não ser, mas, gente, eu sou aquele cara, se eu comer açúcar, eu como até o pé da mesa. Fico doidão. O que significa 19? Diga, tudo tem significado. Vai para o próximo, meu irmão, por favor. Vamos lá. 19, nesse livro que eu acabei de dar para a apóstola,
Está ligado aqui na terra, está ligado lá. Ô Marcos, o próximo livro é para você, Marcos. Hashtag eu te amo, mano. Sonhos. Quer aprender a interpretar sonho? Quer aprender a entender as coisas? Aqui tem um dicionáriozinho no final, de quase 100 páginas. Se você sonhar com a mão, com o pé, com um caminhão, com um avião, com um cachorro, o que pode significar? Está aqui. E aqui tem histórias te mostrando que não existem absolutos. Porque se você sonhar com um cachorro preto, é o quê? Diga, depende. Depende. Aqui eu conto a história. E mostro para você na Bíblia, Deus nunca vai substituir o relacionamento nosso com o Espírito Santo. Mas isso aqui é um manual para te ajudar a entender. Então, esse é do Marcos. Por favor, alguém leva lá para ele, pastor. Aí não boicota mais. Por favor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ordem. Diga, Deus está pondo em ordem essa casa. Como? Olha para o seu vizinho e diga, tenha juízo. Quem ouvia a mãe falar um negócio desse, tenha juízo. Lá em Jeremias, do capítulo 52, do verso 12 ao 15, diz que Deus trouxe juízo, executando esse juízo, e ele já havia ordenado que se rendessem. Mas, Maurício, o que isso tem a ver com 19? Lê lá na sua Bíblia depois. Esses slides estão aí, vão ser enviados para os apóstolos, depois, se vocês quiserem, passa para a igreja inteira. Lá no segundo livro de Reis, no capítulo 25, verso 8 ao 10, novamente nós vemos o juízo do Senhor. Isso tudo está ligado ao número 19. Eu não sei como Deus fala com você, mas desde pequeno Deus fala comigo com números. E meu filho cresceu assim também. Ele conversava e falava os negócios de número. Eu falava, quem é o pai dessa criança? Porque Deus fala com cada um de um jeito. Eu me lembro quando eu profetizei para o então prefeito Emanuel, na cidade de São José, quem seria o próximo prefeito. E ele olhou para mim, tirou aqueles óculos grandões e falou, você está dizendo que Eduardo Cury é o próximo prefeito? Eu falei, eu não, Deus está dizendo. Mas ele está em terceiro lugar nas pesquisas. Eu falei, estou nem aí. Deus está dizendo que ele vai estar em primeiro lugar e vai acontecer isso, isso, isso. E Deus me mostrou com números. Por causa do aniversário da cidade, um culto que o pessoal do conselho faz, de madrugada, todos os pastores lá de terno, gravata, eu estava com um pano de saco, descalço, um prumo na cintura, parecia o Beato Salu, em jejum, passando um frio, fazia mais de 30 dias que eu estava só tomando água, foi um dos primeiros jejuns de só tomar água, pela minha cidade, para a mudança da minha cidade. E aí os prefeitos da cidade, a partir dali, começaram a acreditar numa voz apostólica e profética. Num tempo que a gente era chamado de louco. Mas Deus usa os números. Eu só não vou jogar na Mega Sena essa semana, porque um amigo meu que torce para o Flamengo, vive entre São José e Cruzeiro, ele me deu os números da semana que vem. Ele não me deu os números dessa semana. Alguém gosta de contar número assim? Alguém tem essas manias? Ou começa a ter sonho repetido? Alguém sabe qual é a palavra 19ª da Bíblia, em hebraico? Gênesis 1, 2. Bota lá o slide para nós, irmão, do Gênesis 1, 2. E eu já vou profetizar. Não, o próximo. 19 anos, significa, pode ir. O Espírito, volta no Espírito, irmão, volta. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Diga sobre. Essa palavra sobre, diga al. Faz charminho, gente, al. É a 19ª palavra da Bíblia toda. Sabe o que significa? Você achou que você estava por baixo, você achou que você tinha perdido, agora Deus está dizendo, vocês vão entrar num ano sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus! Sobre. E Deus te dará restituição dobrada.
Aleluia, o sonho de todo pregador. Som estéreo. Aleluia, 2. Dupla restituição. Olha para o seu vizinho e diz: assim te diz o Senhor. O Senhor não te fez para ser cauda, mas para ser cabeça. Família para sempre. O Senhor está pairando sobre toda e qualquer necessidade, sobre as águas da amargura, as águas da angústia, as águas da ansiedade, e o Espírito de Deus está te puxando e dizendo: sobe, sobe, sobe. Olha para o seu vizinho e diga: eu acho que agora esquentou. Próximo slide, irmão. Diga al. Al se escreve com 2 letrinhas. Diga Ain. Gente, para você entender, hebraico é muito fácil. Faz assim: paz e amor. E faz assim. Isso é a letra Ain. É para baixo o dedo. Ó. Isso. Ain. Agora faz assim. Ain é olho. Ain é fonte. Todas as letras em hebraico têm significado. Quando Deus muda o nome de Abrão, Ele muda para Abraão, para a gente. Só que em hebraico é de Avram para Avraham. Quando Ele muda o nome de Sarai, para a gente é Sara. Em hebraico é de Sarai para Sarah. Ele bota a mesma letra em Sara e Abrão, que é a letra da janela, revelação. Abrão era um pai nobre que não ia poder ter descendência nobre, até que a revelação veio. Por isso o apóstolo Paulo lá na frente vai falar: nem olhos, Ain, viram, nem ouvidos, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem revelado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Se parasse aí, era uma Bíblia da deprê. Porque eu falei: tá legal, acabou. O olho não viu, acabou, só no céu. Não, verso 10. Espera aí, 1 Coríntios 2, 9. O próximo verso? 9 mais 10? 19 anos. 10 diz: mas Deus nos revelou, diga, abriu a fonte, pelo seu Espírito. Ou seja, Jesus, quando chega no último dia da festa dos tabernáculos, ele diz assim: vocês estão jogando água faz 7 dias. Desculpa, apóstolo, está lá. O judeu está lá. 7 dias jogando água. Você acha que quem inventou o negócio de lavar a escadaria foi as baianas da Bahia? Não. Foi Deus que mandou por 7 dias jogar água nas escadas. E por 7 dias os caras jogavam. E Jesus chega no último dia da grande festa e fala assim: galera, vocês estão fazendo essa parada? Mas eu sou a fonte inesgotável de água da vida. Os olhos não viram. Paulo vai receber depois a revelação. Os ouvidos não ouviram. Não chegou no coração humano. Ou seja, olhos, ai. Mas eu abro as fontes pelo Espírito Santo. Rios de águas vivas fluem do seu interior. Diga al. 19 anos sobre. O que é o lamed? É o cajado do pastor. Sabe o que significa igreja para sempre, família para sempre? O Senhor não só te tira do tempo da prova, porque 10 é número de prova. De onde você viu isso, Maurício? 10 virgens, 5 são aprovadas, 5 reprovadas. De onde você viu isso? Está lá no livro. Pede para a apóstola dar aula para você de número. Agora a numeróloga é ela. 9, gerar, 9 meses, 9 frutos, 9 dons do Espírito. 19, vocês foram aprovados e agora vocês estão gerando novo. Vocês vão entrar num novo tempo, uma nova história. Canta junto comigo e tudo passa, tudo passa. Não, isso é só os velhos que sabem. Por que você está falando isso, Maurício? Que só tem um jeito de se avançar, deixando para trás as coisas velhas. Só tem um jeito de se avançar, esquecendo das coisas. Para de ficar cutucando ferida. Para de ficar... Quem foi, foi. Porque quem ficou vai ver o melhor. Simples assim. Sabe o que significa? Família para sempre. O bom pastor já levantou o cajado em seu favor. E ele está abrindo fontes eternas, pondo colírio nos seus olhos, para você ver o que os olhos não viram.
Então seus ouvidos vão ser derretidos, toda a cera do teu coração, toda tristeza e amargura, e o teu pranto vira festa. Aquele tempo de chorar, na verdade foi semeadura, porque agora você vai colher. Porque quem vem e continua plantando chorando, vai colher com alegria. Você quer uma versão diferente? Vira para o seu vizinho e diga: vai chover na tua horta. Renasceu a esperança, Deus está trazendo algo novo. 19, próximo aí, é o número da presença que cobre, restaura e manifesta. Eu vou falar com o povo daqui, porque o daqui está meio incrédulo. Vamos ver. 19 é o número da presença que cobre, restaura e manifesta. Está desanimado ainda. Vou do pessoal do meio, coluna do meio. 19 é o número da presença que cobre, restaura e manifesta. Romanos capítulo 8, verso 19. Não é isso não. Isso aí é tela azul. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação, ou que os filhos de Deus sejam revelados. Olha para o seu vizinho e diga: deixe de ser agente secreto. Porque essa cidade, esse vale, esse estado, essa nação e as nações da terra estão esperando você. Essa cidade, esse vale, esse estado, essa nação e as nações estão esperando você. Manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8. Romanos 8. O que é 8? Novo começo. O que é 8? Aliança. Como assim, Maurício? Deus falou: vou acabar com tudo. Quantos homens e mulheres ao todo ele colocou na arca? 8. Que dia que Deus manda o menino ser circuncidado? 8º. Romanos 8, um novo começo. 19, a manifestação dos filhos de Deus. Porque Deus está sobre você. E a humanidade está esperando, pessoas estão esperando te conhecer. Bilionários e mendigos, não importa. Prostitutas e mãe de família. Onde você entrar, a manifestação da glória vai vir. Quem está comigo ainda? Como avançar? Me esquecendo das coisas que ficou para trás. Olha para o seu vizinho e diga: eu acho que ele já falou. E ele está repetindo porque eu acho que alguém não ouviu. Você quer continuar avançando? Para de olhar para trás. Deus não trouxe essa igreja à existência para parar. Para sempre não para, é para sempre. Deus trouxe essa igreja à existência para multiplicar. Eu vou repetir. Deus trouxe essa igreja à existência para multiplicar. Olha para o seu vizinho e diga: Deus está falando com você. Esse é o tempo de ser a igreja que Deus sonhou. Esse é o tempo de se tornar o filho que Deus quer. Esse é o tempo de continuar avançando em relacionamentos e revelação. Deus tira relacionamentos da nossa vida para a gente ir para o próximo. Lembra de Abraão e Ló? Diga: parente e crente geralmente morde a gente. Onde está escrito isso? Paulo fala: vos mordeis. É bíblico. Você põe by Maurício. Parente e crente morde a gente. Quem aqui já foi ferido por um parente? Quem ora no fim do ano para o parente não ir na festa de família? E aquele desacertado vai. Quem aqui está preparado para receber os crentes desacertados? Fala: ai meu Deus, não. Fala o aniversário da igreja. Ixi. Eu já falei em hebraico, já falei em algarismo romano, já falei em português. Estou falando em bibliês e vou terminar profetizando para vocês. Esse é o tempo em que o Senhor abrirá novas fontes para a família para sempre. Esse é o tempo em que o Senhor aumenta o nível da revelação dessa casa. Porque esses caras, desculpa falar assim, mas eu sou mais velho, eu posso. Tanto idade como apóstolo. Eu fui ungido em 98. Você foi ungido quando, pastor?
Ele estava na fralda. Olha para o seu vizinho e diga: os meus pastores, eles são insaciáveis, porque eles sabem que meu pai tem mais. Agora, querido, se você não está afim, vai ter sempre um lugar para você. Chama-se ala nádegas flácidas. É que é pessoal que quer, vem no culto, bota a busanfa na cadeira, aleluia, e vai embora. Mas se você quer, a glória de Deus vai se manifestar. São os próximos 12 meses que Deus quer se manifestar através de você. Com curas, sinais, prodígios e maravilhas. Diga sobre. Você pode ficar de pé? Fala assim: Espírito Santo, como é que eu faço para viver essa parada? Põe a mão no teu coração de novo e fala: eis-me aqui. Agora, se você pode, dá um passinho para o lado, pula a cadeira, sai de onde você está e fala: eu saio das coisas do passado. Diga: eu deixo para trás. Dá um passo aí, sai, passo de fé, meu irmão. Fica parado não, porque até água parada dá dengue. Sai, dá um passo aí, fala para o irmão: dá licença. Fala: eu deixo para trás as coisas que ficaram para trás, e eu prossigo avançando para o alvo. Eu quero ser parecido com Jesus. Onde eu for, eu quero manifestar a glória de Deus. Onde eu for, o meu Senhor, meu pastor, meu noivo, meu pai vão ser conhecidos. Olha para o seu vizinho e diga: eu estou olhando para você, estou lembrando de alguém. Você é a cara do papai. As pessoas, deixa eu explicar. Tem esotérico aqui nessa região? Sim ou não? Esotérico, espírita, aqueles caras que vê coisa, sente energia. Estou preparando você. Você vai entrar em lugares e a pessoa: rapaz, eu senti um arrepio. Você tem uma aura. Por favor, não amarra não, irmão. Porque é o jeito do ímpio ver a unção na sua vida. Porque o evangelho está amarrado. Não, eu sou mesmo. Um dia o cara me perguntou: apóstolo, você é guru? Eu falei: sou. Você sabe o que quer dizer guru? Luz que dissipa as trevas, ou eu sirvo ao Pai das luzes. Olha para o guru que está do seu lado. Está amarrado? Não. Jesus disse: vocês são luz do mundo. Para de esconder essa luz. Quantos querem, de hoje até o aniversário de 20 anos, trazer pelo menos uma pessoa para ser batizado? Quantos querem, de hoje até os 20 anos, ou seja, no ano que vem, ver alguém da tua família restaurado? Quantos querem ver pelo menos um casamento à tua volta, no seu bairro, sendo restaurado? Marido voltando para casa, pai se convertendo aos filhos. Diga: esse não é o trabalho dos pastores, dos apóstolos. Esse é o meu trabalho. Eu quero isso. Última profecia, fala assim: você vai fazer igual o pregador. Você vai comprar um livro e dar para mim. Porque ele deu o livro, você tem que dar também. Em nome de Jesus. Amém? Eu só posso cobrar de você o que eu vivo. Então, vira para o seu vizinho e diz: é isso que eu te digo. Me darás um livro hoje. Agora você responde para o vizinho: amém, mas você me pagará pizza. Pai, em nome de Jesus, seja glorificado. Como irmão em Cristo, como servo, mas também como apóstolo e profeta de nações, eu abençoo a família para sempre. Vem cá vocês dois, por favor. Levanta a sua mão para cá. Que bom que já está enxugando, né? O cara vem aprontar. O altar já está chapiscado de glória. Espera aí, vem cá. Vem para cá, por favor. Levante sua mão para cá. Pai, obrigado pela investidura que o Senhor deu para o Paulo. Como homem, como marido, como pai, mas também como apóstolo de cura para a igreja. Filho, o teu livro eu vi traduzido em vários idiomas. E eu vi chegando nas nações
e pastores que estavam mortos ressuscitando. Mas filha, esse não é o trabalho do Paulo. Esse foi o seu trabalho de proteger o coração dele, de gerar uma restauração. E eu via na sua vida, filha, o poder da ressurreição. Eu vejo mulheres chegando destruídas e você trazendo cura para essas mulheres. Eu vejo mulheres sem esperança e você renovando e formando elas como Déboras, porque o teu nome profético é Débora. Você é como um diamante que vai cortando os vidros da frieza espiritual. Teu marido é como uma britadeira, ele vem fazendo barulho, você vem no silêncio. Eu uni vocês dois por um propósito. E não só as cidades que você falou, filho, mas muitas outras cidades e nações vocês entrarão. Nem todas as igrejas se chamarão para sempre, mas todas estarão para sempre na minha presença. Não rejeitem. Eu estou chamando filhos e filhas para vir debaixo dessa árvore, e vocês darão cobertura apostólica, alimento apostólico, porque tem pastores que precisam de pai e mãe. Eu estou mudando a sorte de vocês. Lá vai, se cobre, nasce, canta. Você tentou se esconder, mas eu te puxo para cima e eu ponho essa casa sobre a rocha, como eu prometi. Filha, nenhum dos teus vai se perder. Eu vejo como se fosse aqueles filmes de ficção que o foguete está vagando, mas daí encontraram o sinal. Nenhum deles vai ficar sem cumprir o propósito. Você é ventre próspero, filha. Você é ventre próspero. E você vai doutrinar, ensinar e discipular mulheres guerreiras, mulheres valentes que no silêncio fazem calar o inimigo e o vingador. Eu vejo um exército de crianças saindo desse lugar. Crianças que vão voltar para casa empoderadas. Crianças cheias do Espírito Santo. Eu vejo vocês tendo que ampliar o departamento infantil. Crianças que com 5, 6, 8 anos vão profetizar. E um exército de adolescentes que não precisará conhecer a maldade, mas andarão de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, diz o Senhor. Se você crê, faz barulho! Levanta as suas duas mãos e olha para cá e fala: apóstolos, contem comigo. Eu pego todas as palavras que nós já recebemos esse mês, as de hoje e as que vamos receber ainda, e eu me posiciono para não ser só ouvinte, mas eu vou ser praticante. E daqui um ano eu vou ter trazido pessoas para batizar. Casamentos vão ser feitos, casamentos vão ser restaurados. Crianças e adolescentes serão cheios da glória de Deus. Olha para eles e diz: conta comigo, apóstolo, conta comigo, apóstola, porque a glória vai ser só de Deus. Aplauda o Senhor. Amo vocês, Deus abençoe.